Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ah, tá. Ah, tá. Tem que aumentar o volume. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, não. Eu tô ouvindo com atraso. Eu tô ouvindo com atraso. Tem um delay. Agora. Deixa eu ver. Fala alguma coisa. E agora? Me ouvindo? Ah, agora tá ok. Tá. Tirei o fone. Hora tem que usar Beleza. o fone, hora não uso o fone, já não É, entendo mais nada. eu Boa noite, também. pessoal. Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aos poucos aqui. Hoje a gente vai né? Da rede municipal, né? Do Rio de Janeiro. Roberto Feitosa. Tudo bom, Roberto? Bom, boa noite. E assim, o pessoal vai entrando aos poucos. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo. Eu vou anotando aqui. A gente vai respondendo assim que possível. Tá legal? Acho que já pode até começar já, né, Roberto? Pode sim. Pode ir começando a conversar. Então, primeiro assim, né? Sempre você está fazendo algumas atividades, né, com relação aos jogos, né, na área da geografia, sim, mas também eu vi, né, de história, ou seja, você abrange muitas coisas usando os jogos, né? O que te levou a utilizar esse mecanismo pedagógico em sala de aula? Tá. Assim, há mais ou menos um ano e meio, né? Eu tive contato com esses jogos, porque a última vez que eu joguei, que eu me lembro, eu tinha 15 anos. Foi o O, foi Banco Imobiliário, né? E aí nunca mais me interessei, né? Aí, um ano e meio atrás, eu conheci esse jogo no Bangu Shopping. Eu já tinha um grupo que eu jogava perfil, imagem e ação. Aí eu comprei um jogo desses. Inclusive é um difícil até, é um jogo difícil. Quando eu peguei, eu não fazia ideia do que fazer. Aí eu tive uma ideia, vou pesquisar na internet se eu acho alguma coisa, porque hoje em dia tu acha tudo, né, no YouTube. Aí eu descobri que, na verdade, não se fala mais jogo de tabuleiro, é board game. É board game? Bom, Board game. Jogo de mesa. tá. Board game, né? Board games. Board É. games. Aí eu descobri, board game. Aí eu vi um vídeo de um canal só sobre isso, ensinando a jogar esse jogo. Gameplay ao vivo. Falei, cara, que maneiro. Aí eu descobri esse mundo, né, dos board games. Aí eu apresentei a esse grupo e eu fui percebendo que esses jogos, eles tinham uma pegada muito assim interessante. Por quê? Eu pude perceber que quando é dado, como é que é? Eu conheci, tá, Roberto, qual ganho de conhecimento? Tá, é pergunta do Rodolfo. Eu já vou responder. Aí falou assim, eu fui Tô anotando aqui, eu tô percebendo. anotando. Isso. Eu tinha uns grupos que eu jogava antigamente, né? Aí eu fui percebendo que tinha jogos de vários tipos. Tinha, por exemplo, tem o Fotossíntese, que é um jogo que você tem que fazer fotossíntese, e um jogo de tabuleiro. Tinha jogos bem simplesinhos, jogos para criança mesmo, com temática infantil, que eu nunca tinha visto, até comprei alguns. Tinham jogos muito, mas muito complexos, com um grau de dificuldade incrível. Tinha jogos históricos, tem um jogo sobre. Até eu tenho que marcar um dia para jogar contigo. Eu tenho um jogo sobre a Guerra Fria, para duas pessoas, são só Opa, duas pessoas. Um é os Estados Unidos e o outro é a União Soviética. na Então rua, a gente União joga Soviética. disputando poder. Tu vai gostar. Só que assim, aí é 6 horas jogando. É pesado, esse é Nossa. pesado. Um dia eu levo aí pra você ver. Aí, tipo assim, no magistério, a gente tem algo chamado insight. Né? Eu falei, caramba, isso aí daria uma boa dinâmica. Né? Um bom assim. No início, eu pensei como algo apenas recreativo. Para brincar, com uma atividade que eles saíssem um pouco do smartphone, largassem um pouco o telefone e eles interagissem. Aí eu percebi que o primeiro ganho que eu tive
foi a interação, a coletividade, a estratégia, eles tendo que aprender as regras, tendo que agir conforme as regras. E isso me chamou a atenção. Caramba, então eu estou trabalhando competências nesses alunos que com outras ferramentas eu não conseguiria. Por quê? Videoaula, quadrigiz, isso aí a gente conhece. Agora, pegar um jogo que basicamente é papelão e plástico e você conseguir, com um jogo analógico, eu fiquei surpreso. Eu não esperava que os meus alunos das comunidades se interessassem. Mas muitos gostaram muito, porque eu fiquei surpreso. Muitos não, muitos ignoraram, tal, alguns indiferentes. Mas teve grupos de alunos que gostaram muito. E isso me surpreendeu. E eu fui descobrindo com o tempo que eu podia usar alguns desses jogos com uma pegada pedagógica. Aí foi a evolução. Aí eu tive uma outra ideia de começar a usar esses jogos, alguns, para fins pedagógicos mesmo. Então, basicamente, foi isso. Na verdade, os jogos já existiam, né? Você que acabou tendo, criando meios para utilizar eles em sala de aula, não é? Porque esses jogos que eu estou falando, até uns 20 anos atrás, era uma coisa muito de nicho. Tanto é que ninguém conhecia. Eu não conhecia. De 10, 15 anos para cá, eles começaram a se popularizar. Tanto é que hoje em dia tem várias empresas que trazem para o Brasil e vendem aqui. Porque bem antigamente você só conseguia importado. Você tinha que ir para a Europa ou para os Estados Unidos, para Portugal. Portugal era uma boa opção, que aí era um português, né? Um português de Portugal. Hoje em dia, esse mercado ele cresce muito. Eu não esperava que fosse crescer tanto esse mercado de board game, né? Ou jogos de tabuleiro modernos. E assim, você usando essa... Porque assim, eu também utilizo alguns recursos em sala de aula, né? Porque é aquilo, né? História, aquela coisa assim, pode parecer para os alunos uma penúria, né? Ó, o PV Cunha entrou aqui também. Um ex-aluno meu entrou também, o Guilherme. Achou. Enfim, e assim, só que, por exemplo, quando eu penso jogo, né? Assim, vamos jogar, né? Tirando um pouco a ideia do cunho pedagógico, né? Do porquê, para que serve o jogo, né? A gente pega um jogo para passar um tempo, para se divertir, né? Para lazer. Quando você utiliza esses recursos em sala de aula, você consegue separar o que é... Porque é difícil, eu acredito que seja difícil isso, né? Separar o que é aquele lazer que um jogo pode ocasionar e realmente o que é conhecimento que o aluno adquire. Entendi. Com relação a isso que você falou, para eu ter esse trabalho específico que você falou, sobre voltado mesmo para estudo puro e simples, tem que ser com um grupo específico de alunos, tá? Agora entendi. Você não faz assim com todos. Você faz com grupos. Por exemplo, tá. Quando eu levo o jogo para todo mundo, é um lazer, é uma atividade extra. Porém, o jogo, esse tipo que eu estou falando, ele desenvolve competências no aluno que o aluno, sem perceber, ele desenvolve. Por exemplo, interação, socialização, raciocínio. Por exemplo, tem jogos que exploram muito a questão estratégica e lógica. Eu tenho um jogo que dá para 12 pessoas. Ele é basicamente um jogo de cartas em que você tem que entender, você tem que imaginar o que aquela imagem quer dizer, e as outras pessoas têm que pegar as cartas e ver qual é a carta que transmite a ideia que você acha que tem. Então, isso assim, o aluno, só em trabalhar com isso, ele sem perceber, ele está desenvolvendo aquilo que eu fiz do meu canal, que são as múltiplas inteligências. Se um dia eu fizer um mestrado na área de educação, esse vai ser o meu tema. Esses jogos e como eles trabalham as múltiplas inteligências. Agora, com relação a estudo, eu e o professor Leandro e o Fábio, são dois colegas meus de uma das escolas. Nós fizemos um vídeo com 2 alunas
onde nós fizemos um jogo, né? Um desses jogos, esse aí já teve um cunho mais pedagógico. Se eu quiser fazer um trabalho mais pedagógico, tem que ser com um grupo separado. Se for só para fins de dinâmica, aí eu posso usar toda a sala. Deu para entender a diferença? Uhum. Sim, sim. Com relação a essa ideia aí que você falou aí de um mestrado, depois eu vou falar um negócio com você que de repente pode servir. Tá? Eu acho legal, acho bacana a gente criar, e essa acho que é a função do professor hoje em dia, né? Pelo menos de uns 10 anos para cá, a gente ter, além do critério, do conhecimento, não transmitir conhecimento, mas hoje em dia é muito mais compartilhar conhecimento, criar esses métodos que chamam a atenção do aluno, chamam o aluno para a sala de aula. Quando você Sim. propõe essa ideia de jogos em sala de aula, você pode... Aí eu acho legal a ideia da dinâmica, propor uma dinâmica vai valer alguma coisa, ou não precisa valer nada, mas assim, na sua avaliação você percebe a interação dos alunos. Eu acho que isso é bacana. Justamente essa ideia de você poder interagir com o aluno. Rodolfo, eu estou anotando todas as suas perguntas, tá? Vou fazer depois, quando eu terminar as minhas, ok? Olha só, porque senão o Rodolfo se entusiasma, sai fazendo um monte de perguntas, embaralha o cérebro, aí não dá. Olha só, agora sim, eu coloquei aqui, sem saber o nome correto, né? Board Games, né? Board Games. Eu coloquei tabuleiros, mas entenda o que eu estou querendo dizer, esses jogos que você utiliza. Tá? Hoje em dia nós temos massivamente na nossa sociedade as crianças, muito mais do que muitos professores, a gente sabe disso, a gente reconhece isso, que é o acesso ao mundo digital. Né? É o acesso ao que é rápido, né? Os jogos digitais. Né? Você já utilizou algum jogo assim digital? Porque tem aquele negócio, né? Não pode utilizar celular em sala de aula. Certo? Mas já passou pela sua cabeça a possibilidade de utilizar isso também como recurso na sala de aula? Sim, sim. A questão é que nós não temos recurso, né? Por exemplo, tem um jogo para... Tem um jogo para... isso aí que o Rodolfo falou, eu vou comentar. Por exemplo, jogo em geral, sem ser só board game. Olha só o Instagram do Grace Jogo. É um Instagram que trabalha com esses jogos de tabuleiro. Assim, vou explicar. Jogo em si, no geral, eu gostaria muito de trabalhar o SimCity. Agora até, que eu nem sei se ainda existe o SimCity, tem tantas variáveis dele, que é um jogo de construção de cidades. Você é um prefeito, então você tem que gerenciar sistema de transporte, sistema de poluição, rede de esgoto, mapeamento. Então você ali, quando eu joguei SimCity, eu aprendi muito mais cartografia do que lendo algumas apostilas, para ser sincero. Eu aprendi cartografia... Eu fico imaginando, desculpa te cortar rapidinho, eu fico imaginando exatamente como pode ser lúdico isso, trabalhar cartografia. Porque cartografia, meu filho, não é uma coisa simples, não. Não. Trabalhar com jogos deve ser muito bacana. E com relação a jogo de tabuleiro, existe... É uma coisa que é engraçada. Existe o jogo digital, o jogo de tabuleiro e o jogo de tabuleiro digital. Tem o Board Game Arena... que como tá todo mundo com essa quarentena, a gente tá entrando por lá. A gente entra lá, né? Faz um cadastro e os jogos que a gente joga no físico, lá tem alguns que a gente joga virtualmente com um amigo. A gente joga online, só que cada um na sua casa. É uma possibilidade. Entendeu? Porque, assim, eu acredito que os board games hoje em dia, eles vieram com uma força para combater um pouco a questão do videogame de hoje em dia, que é uma coisa muito solitária. Na nossa época, não sei na minha, na época do Mega Drive, do Super Nintendo, os jogos... época. A gente jogava em dupla, eram 4, 5 pessoas, aí um perdia, o outro entrava. Hoje em dia, outro joga sozinho, ou com um headset, com pessoas que você às vezes nem conhece. E esse jogo, o jogo de tabuleiro,
eu acho bacana que ele força você a interagir socialmente. Entendeu? Ele força você, porque você tem que ter alguém para jogar contigo. Dá para jogar sozinho, alguns dá. Mas ele força uma interação social, que eu acho isso muito bacana. Eu acho que hoje em dia, com essa época de isolamento social, você ter opções de você interagir em um jogo, eu acho muito bacana. Isso me chamou a atenção, né? Essa coisa de você poder trabalhar uma coisa analógica, você sair um pouco do mundo digital. Eu amo fazer as coisas pela internet, né? Só que quando eu posso fazer algo físico, é outra experiência, é uma outra sensação, é uma coisa assim, muito diferente do habitual. Aí você entra, entendeu? Aí você entra numa questão que eu sempre defendo, né? É a gente ter em mãos os recursos, né? Assim, claro, tem a questão do mundo digital, que é muito válido, acelerou os processos, é muito mais rápido você conhecer algo através disso, mas como você falou, a manusear, né? Ou por que não produzir, né? Um próprio instrumento, né? É muito bacana, né? Eu, particularmente, assim, aqui em casa, eu não tenho esses jogos. Eu não tenho esses jogos assim, porque eu estou tomando esse conhecimento desses jogos, mas por você mesmo, pelo Rodolfo, que fica também falando alguma coisa. Então eu não conheço muito. Olha só, Viajando de a Pouco é uma menina que eu conheci no Peru. Ela é de El Salvador. Oi, Diana. Buenas, salud. Olá, que tal? Então, assim... Não sou bom de língua. Olá, que tal? Sim. Então, assim, como a gente consegue... rapidinho. Aqui em casa não tem esses jogos tabuleiros que eu poderia utilizar, tal. É muito mais aqueles jogos, né? Tipo assim, Estrela, sabe? Aqueles jogos da época lá, quando éramos crianças, aquela coisa assim, tal. E eu já sinto a necessidade de realmente manusear algo. O Rodolfo questionou um negócio, só fazendo um adendo do que ele perguntou lá atrás, e eu não anotei porque eu ia comentar na hora. Ele questionou se existe esses tipos de jogos para todas as disciplinas, que possam ser utilizados em todas as disciplinas. Bom, eu não conheço, né, eu estou conhecendo agora, mas eu acredito que ele perguntou na biologia, na história, na matemática. Eu acho que na matemática, eu acho que é o que mais deve ter. Porque para usar a lógica, o raciocínio, deve ter algum jogo desse tipo. Aí, olha só, aí é a minha pura ignorância, tá? Na minha pura ignorância, utiliza o baralho, utiliza o dominó, que você vai conseguir trabalhar a matemática, né? Essa é uma noção bem primária, precária do que eu tenho sobre esses jogos em sala de aula. Bom, você ia falar alguma coisa, Roberto? Desculpa. Não, tipo assim, é o que você falou, né? Por exemplo, ele perguntou se tem várias temáticas. Sim, o problema é que você tem que ir conhecendo, porque, por exemplo, eu não tenho assim, o meu conhecimento ainda eu acho que é médio, né? Eu joguei bastante jogo, conheço muito jogo, eu tô um pouco parado agora, porque trabalho, ocupação, não tô mais jogando, não tô comprando mais jogo, tive que investir num apartamento aí que eu comprei, então minha grana tá muito curta, mas eu devo ter aqui uns 30 jogos. Eu tenho colegas que tem 300. Metade ele nem jogou ainda. Sério, tem colega que tem 300 jogos. Eu tenho uns 30, mais ou menos, misturado. Tem uns 5 ou 6 antigos, e uns 20 novos, e uns 4 ou 5 para criança. Aquele que eu te mostrei, o Timeline, você pode ver que é um jogo que você trabalha a história, entendeu? Aí, por exemplo, você tem como eu falei, biologia. Tem um jogo chamado Viral, que você trabalha... que você é um vírus. Não, você escolhe se você é um vírus, uma bactéria, uma coisa. Você tem que contaminar. Aí você vai... tem o corpo humano e você tem que evoluir o seu vírus. Você é o vírus, né? Na verdade é essa. Tem o Pandemic, que é bem interessante, que o Pandemic você joga em grupo e aí cada um tem uma função. Um é médico, um é... Tipo assim, você lembra do War? Tu lembra do War? Só que esse Pandemic, ele é um war coletivo, em que vocês jogam juntos pelo mapa. Em vez de soldados, são as doenças. Você tem que tentar eliminar as pandemias. Agora, na época de coronavírus,
Então, por exemplo, tem o médico, o enfermeiro, tem o piloto que leva as pessoas, tem o com a quarentena, ele faz uma quarentena na área dele. É bem interessante que esse jogo. Dá para você trabalhar ali várias questões de ciências, geografia. Acho bem interessante, entendeu? Tem um E é bacana, né? Porque você tem. Rapidinho, desculpa. Até porque você tem aí já um projeto de interdisciplinaridade bacana, né? Você pode trabalhar várias disciplinas num jogo só. Né? Sim. É bacana aí essa ideia. Por exemplo, tem um que eu queria muito comprar um dia, que era o Abstratos. Esse Abstratos era um jogo. Ele é um jogo que você ganha figuras, depois pesquisa, Abstratos, jogo. É um jogo que você ganha um cubo de acrílico com várias peças de madeira em formatos geométricos. Aí você tem que formar uma figura de uma palavra que é sorteada. Por exemplo, saiu a palavra, sei lá, fornalha. Você, com essas figuras de madeira, você tem que formar alguma coisa que lembre fornalha para os outros tentarem adivinhar. É muito interessante. É um trabalho assim de abstração que eu sou muito ruim. Esse jogo eu sou péssimo, mas é um jogo que eu fico, caramba, que jogo incrível. É um jogo simples que você trabalha. Se você for trabalhar isso com um aluno, você vai trabalhar a memória dele espacial de uma maneira assim incrível. Coisa que muitas vezes, muitas aulas, às vezes, ele não vai entender como um jogo ele vai entender. Em peças simples. E é isso que essa pegada que esses jogos têm, que eu percebi, eu falei, poxa, eu acho que eu posso usar isso na aula. E realmente me dá um pouco de dor de cabeça, mas eu tenho gostado bastante. Mas você acha que assim, esse recurso que você está usando, de alguma forma contribuiu ou ainda não conseguiu motivar os alunos? Assim, como eu falei, né? Cada aluno ele age de maneira diferente, né? Tem aluno que vai achar que isso não é aula, é diversão, ele vai participar para não ter aula, na mente dele não é aula. Tem aluno que ignora, não gosta mesmo, vai ficar no celular ali. E tem aluno que gosta muito, por exemplo. Eu vi muito grupo de alunos que só curtiam Uno. E eu não sabia jogar Uno. Eu aprendi Uno com eles. Aí posso trazer alguns jogos que parecem Uno. Aí eu tinha alguns jogos que aí já não é jogo de tabuleiro, são card games, tipo Uno. Mas são outra pegada. Eu mostrei, apresentei, a maioria gostou muito, até mais do que o Uno. E aí eu peguei essa deixa, porque eles conhecem muito Uno. Só Uno. E eu mostrei outros jogos para eles, que lembram um pouco o Uno, mas é outra pegada. Então eu usei essa brecha deles conhecerem o Uno para eu trazer outros jogos, entendeu? Para eles verem que existe esse mundo de jogos. As pessoas, pessoa comprou aonde? Aonde vende? Eu nunca vi esse jogo, porque realmente ainda é uma coisa... Aproveitando essa questão aí, o Rodolfo questionou, já é a segunda vez que ele pergunta, eu já tinha anotado. Onde você compra esses jogos? Ah, tá. Pessoal, assim, você acha... É muito mais fácil você achar na internet. Tem as lojas, por exemplo, às vezes eu compro na Condado, que é Condado com M, que é uma loja em Campo Grande. Eles entregam fisicamente também. Você marca no escritório deles que eles te entregam. Por exemplo, Mercado Livre. A Amazon está vendendo muito jogo com frete grátis. Entendeu? Você pode comprar importado pelo AliExpress, mas aí não é em português. Aí é manual, é em inglês tal. Aí é outra pegada. Né? Se você, tem jogos que não precisam você saber inglês, porque é tudo... Como é que chama? Iconografia. Então você grava o que cada símbolo você joga. Tem jogos que não, que pede um texto que é muito texto, e como eu não sei inglês, eu não compro. Entendeu? Mas tem gente que compra jogos em inglês. Porque eu já participei de mesa em que eu era o único que não sabia inglês. Aí a pessoa tinha que me explicar como é que se jogava. Eu fui aprendendo assim, tomando porrada, com o celular, usando o tradutor do meu telefone, mas fui indo, entendeu? Então tem essa pegada. Você pode precisar na internet, você pode comprar na Amazon. O Mercado Extra, o aplicativo do Extra também tem vendendo, só que muito caro, sabe? Eu não aconselho. Nos próprios sites das lojas, você compra. Por exemplo, a maior importadora de jogos do Brasil é a Galápagos. Tem uma que eu aconselho para quem não conhece esses jogos, que é
começar com joguinhos pequenos, pocket, é a Paper Games. A Paper Games tem muita linha pocket, que é mais barata. Porque, assim, infelizmente, devido aos impostos, esses jogos no Brasil são muito caros. Por exemplo, um joguinho tipo um Uno, tu paga 10 conto, o Uno lá, o Uno do Camelô, R$ 15 o original. Um joguinho simples de cartas deles não sai por menos de R$ 40. Eu tenho um jogo aqui que custou R$ 300. Então, assim, ainda é um mercado muito fechado. Tipo assim, quem não conhece não vai dar R$ 300 um jogo. Vai comprar um videogame, vai comprar um CD, né, de PlayStation. Então, assim, é uma coisa que você tem que gostar. Mas, como eu falei, tem a linha desses jogos menores, muito simplesinhos, muito gostosos, é um bom passatempo. Eu falei para você levar lá no churrasco do tiozão lá, você leva. Pessoal, são cartas, você joga, entendeu? Se você quiser, eu posso até abrir aqui o meu armário, pegar alguns jogos e falar sobre alguns deles, não tem nenhum problema. Tá? Sim. Peraí. Vamos fazer o seguinte. A gente fecha essas questões aqui, aí a gente mostra. Eu ia te pedir mesmo. Eu ia te pedir isso mesmo. Tá? Aí fala. Olha só. Agora, assim, existe alguns, assim, claro que você apresentou alguns, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais dos desafios do uso de jogos. Tá. Em sala de aula especificamente, tá? Tá. Vamos lá. As minhas dificuldades. Assim, desapegar do jogo, porque muitos acabam se deteriorando mais rápido, que o aluno não tem muito tato com o jogo, né? É uma coisa que no início eu fervi, mas depois, quer saber? Eu desapeguei um pouquinho. Claro, eu não levo os meus jogos mais delicados, não levo. Aqueles com muita pecinha, eu não levo. Eu levo os mais simples. Jogos mais pesados, eu jogo com alunos muito específicos, alunos que realmente centrados, alunos que não vão ser descuidados, né? Eu já peguei jogos meus bem complexos e chamei um grupo de alunos do estado, a gente jogou na escola e no Bangu Shopping. Entendeu? Outra coisa, ainda as escolas, a maioria, ainda não entende o que é isso, não conhece, não vê muita relevância ainda. Entendeu? Algumas escolas têm alguns projetos maravilhosos. Os meus projetos é em sala de aula. Só teve uma vez só que eu usei esse projeto numa festa da escola, em que era um evento, cada um tinha um stand. Aí eu montei o meu stand e eu montei um jogo lá maravilhoso, um jogo lindo que eu tinha, de zumbi, de matar zumbis. Era o The Walking Dead, basicamente. E chamou uma atenção, e daqui a pouco tinha 10 alunos ali da escola jogando comigo horas e horas e horas, e 20 pessoas em volta olhando o que é isso, o que é isso. Lembrou um pouco RPG, né? Muitas pessoas que jogam board games hoje, como eu, eram antigos RPGistas, né? Que a gente não tem mais tempo de ficar meses, horas jogando RPG, então o board game dá uma supridinha, 4 horas, 5 horas, você joga um jogo bacana, entendeu? E é isso, assim, não ter estrutura, não ter espaço, não ter recurso, não ter muito apoio, não ter nada, entendeu? Eu vou com os meus jogos, né? Eu não tenho verba para comprar jogo, eu compro meu jogo, vou lá, aprendo, ensino e levo. Então é esse os desafios que eu tenho, entendeu? Uhum. E que é o desafio comum, né? Quem utiliza recursos assim, né? Normalmente é isso mesmo. Quando não é a resistência da escola, é a resistência dos alunos, dos pais, que acreditam que isso não é um método de ensino, de conhecimento, enfim. Sempre tem, né? Mas o importante é que a gente faz um trabalho mais específico, né? A gente trabalha o nosso conteúdo, mas de uma forma diferente, proporcionando um entendimento melhor, porque às vezes o aluno não está muito conectado com o conteúdo teórico, né? Mas quando ele pega algo lúdico, que possa manusear, que possa trabalhar isso, ele consegue compreender. Aí isso já entra na questão que o Rodolfo também fez lá no começo,
qual é o ganho em conhecimento e desenvolvimento dado aos alunos quando os mesmos jogam os board games? Tá, vamos lá. Vou falar sobre isso. Assim, antes de eu falar sobre isso, vou dar aqui duas sugestões. Uma é é um site que é só sobre board game, é o Ludopédia, né? É um site que você pode comprar, vender, leiloar, conversar, tem fórum, debate, tem tudo. Lá é um site só para isso. Você cadastra seus jogos. Fala. Esse site é seu? Não. O Ludopédia é um site mundial, entendeu? Um site mundial. Ah, mas você tem um canal no YouTube com esse nome? Isso. Ah, beleza. A outra coisa que eu ia falar que é o seguinte, no meu canal, né, até vou falar, quem quiser, o nome do meu canal é muito difícil de achar, é Professor Roberto Feitosa, pronto, é o meu nome e a minha profissão. No meu canal tem uma playlist, tem duas playlists sobre board game. O Rodolfo colocou aí o site da Ludopédia. Então, se você for no meu canal, procurar na playlist aula com board game, hora do board game, você lá vai ver vários vídeos. Alguns eu falo como se usa esse jogo em sala de aula. Tá? Eu tenho vídeos sobre isso. E tem vídeos de eu mostrando, eu jogando com os meus alunos. Então, se alguém tiver interesse de ver, de repente alguém que é de alguma escola, pô, eu quero trazer esse projeto para minha escola. Eu tenho um projeto que está no papel. Ele não saiu do papel, que é o projeto Jogos Lúdicos e Pedagógicos. Que é o quê? É um projeto em que, se a escola tiver algum evento, alguma feira, quiser uma atração ou uma oficina, eu posso ou levar os jogos, jogar com os alunos, ou eu posso ensinar os jogos, mostrar como você pode aplicar isso em sala de aula para os professores. É um projeto que eu tenho, mas é um projeto pessoal, está no papel. Ainda não realizei. Esse projeto, ele é direcionado à geografia? Não, ele é interdisciplinar. Ele é para qualquer área. Ele é um trabalho para a escola, entendeu? E aí lá nesse meu canal você pode ver esses vídeos, né, em que eu vou explicando passo a passo cada jogo e como você pode usar em sala de aula, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, com seu avô, entendeu? Eu dou várias aplicações dentro e fora da escola. Show! Ô, Roberto, você conhece o GeoProf? Qual? Quem? GeoProf, é um mestrado. Professor GeoProf. Ah, tá, GeoProf. Não conheço. Aí lá vai eu para te sugerir algumas coisas. É um projeto, assim, esse seu trabalho com os jogos, como você mesmo falou, é um trabalho que pode render pesquisas, né? Certamente já existem pesquisas aí de mestrado dados aí aos jogos, mas seria interessante você pensar, não sei, aí é uma coisa pessoal, você que tem que ver isso, claro. E você falando desse projeto, você levar para os professores não sei se é uma formação, mas para que eles possam ter uma oficina. Uma oficina. Ah, isso. Uma oficina com esses professores para que eles possam adquirir essa prática também e conhecer também essa questão dos jogos. Isso daí já é um ótimo, é um ótimo projeto de pesquisa para você. Entendeu? Por isso que eu te perguntei se era próprio da geografia. Porque como seria, no caso, um mestrado direcionado à geografia, poderia você pensar na geografia para você sair dela, aí sim, sair dela para as outras disciplinas. Né? É algo interessante. Ó. Seria pensar aí, quem sabe, né? Ia ser legal isso aí, essa ideia. Porque o projeto é muito bacana. Eu acho justamente isso, Roberto. Talvez não seja nem aquela ideia, porque assim, né? Os alunos, adolescentes, crianças, eles vão absorver algum conteúdo, alguma coisa, alguma ideia, mesmo que na brincadeira eles vão adquirir algo através de a pergunta, né? Acabei não terminando. Desculpa, Rogério. Você perguntou
sobre o que elas aprendem, é isso que você perguntou? Eu acabei esquecendo, não é isso? Isso, do conhecimento e desenvolvimento. Vamos lá. Assim, quando eu tenho alunos, tipo ensino médio, terceiro ano, eu tenho alunos com uma outra cabeça, com uma visão mais madura, mais adulta, eu posso pegar, por exemplo, aquele jogo que eu falei da Segunda Guerra. Eu vou até ver se eu... Aqui, ó. Por que eu cito muito esse jogo? Esse aqui. O nomezinho dele não foi traduzido. É esse aqui. Peraí, ele é pesado. Esse aqui é o Twilight Struggle. Tá dando pra ver? Sim, sim. Tá dando pra ver? Por que eu acho que esse, por exemplo, isso aqui pro ensino médio? Por que esse jogo aqui, eu acho ele muito educativo? Porque, boa noite, porque você tem Boa noite, Biju. Meu primo. Oi? Oi? O meu primo. Boa noite, Biju. Meu primo. O seu primo? Porque assim, esse jogo aqui, você tem um tabuleiro que é o mapa do mundo na época da Guerra Fria. Então é um pouco diferente do nosso mapa hoje. Já começa aí, já tem um pouco de cartografia da Guerra Fria. E você vai usando cartas. E cada carta, toda carta é um evento histórico. Todas as cartas têm algo a ver com a Guerra Fria. Tem a carta do Fidel, tem a carta da criação da ONU, tem a carta da criação do FBI, tem a carta das guerras periféricas, lá onde realmente rolou lá os conflitos. Tem uma carta da China específica, tem uma carta dos mísseis cubanos lá do conflito dos mísseis. Então, assim, esse jogo aqui, ele é muito educativo. Ele é um jogo para você trabalhar realmente a história. Agora, por exemplo, tirando isso, quando você trabalha com um jogo, cada jogo você vai trabalhar uma competência. Por exemplo, eu tenho jogos que trabalham a coordenação motora. Deixa eu ver se eu acho aqui, no meio... Aqui. Peraí. Esse aqui. Entendeu? Esse joguinho aqui, você tem que construir um prédiozinho com carro, tá vendo? Uma torrezinha. Esse jogo, ele não trabalha questão histórica, não trabalha matemática, não trabalha nada disso. Ele trabalha o quê? A sua coordenação motora. Então esse jogo aqui, para alunos menores, tipo sexto ano, até menos também, é que eu não pego abaixo de sexto ano. Então quando você pega alunos e você mostra que esse jogo, eles têm que trabalhar a questão da coordenação motora deles, de montarem um prédio, uma estrutura de um jeito que não cai. Então você tem que saber muito bem onde colocar a mão, não tremer tanto, você tem que saber, entendeu? Então assim, você pode trabalhar a inteligência espacial, a lógica, a inteligência interpessoal, intrapessoal também. Você pode trabalhar a sua inteligência linguística, porque tem jogos que você tem que explicar, você tem que narrar alguma coisa, você tem que explicar a regra para alguém. Então você trabalha vários tipos de inteligências dentro desse jogo, entendeu? Depende do que você quer trabalhar, né? Pode ser algo mais, por exemplo, eu peguei aqui os dois bem opostos. Peguei algo coordenação motora seria... Você trabalha basicamente com motora. Eu mesmo gosto de... Você trabalha toda a questão da Guerra Fria. Esse jogo que se passa em todo o período, em 3 fases, o início, o meio e o fim da Guerra Fria. Então, basicamente, você pode trabalhar vários conteúdos e vários tipos de competências, de inteligências. A gente fala muito das múltiplas inteligências, né? Às vezes tem aluno meu que é muito fraco na aula, mas no jogo ele arrasa. Ele tem estratégia, ele entende o jogo melhor do que as outras pessoas. Então, quer dizer, eu estou trabalhando nesse aluno um tipo de inteligência que nem ele sabe que ele tem, que para ele é ruim, ele é fraco. Entre aspas, ele é burro, entre aspas, ele acha isso. Mas esperar voltar. Rogério? Sua câmera travou aqui, Roberto.
Tá me ouvindo? Voltou. Aí como eu tava falando, tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tá ouvindo? Tá. Aí eu te falei, Rogério, cada jogo, não são todos, sim, mas a grande maioria deles você pode trabalhar algum conhecimento. Por exemplo, paisagem. Eu trabalho com geografia. Eu uso esse aqui. Tá vendo? Esse aqui é um dominó de paisagens. Então você tem aqui, tem a floresta, o lago, a plantação, tem caverna. Então você tem que montar é um dominó que, em vez de ser 1 com 1, 2 com 2, você bota floresta com floresta, campo com campo. Isso é muito, muito. Eu acho isso muito interessante, entendeu? Então, esses jogos, assim, eu não sei porquê, eu consegui ter essa visão. Pô, que esse jogo dá pra fazer isso, esse jogo dá pra fazer aquilo, esse jogo dá pra fazer aquilo. Eu fui percebendo isso, porque eu gosto muito da área pedagógica. Apesar de eu ser geógrafo, eu lido muito bem, assim, que eu me dou muito bem com a pedagogia. Então, eu sempre procuro ver alguma coisa diferente que foge um pouco daquela coisa amarrada da minha matéria para trabalhar com os meus alunos. O Rodolfo chegou a fazer uma pergunta antes, né? Eu até me medo também a dar uma resposta, que você colabora também, falando assim, qual é o ganho que a escola tem ao permitir esse tipo de metodologia em sala de aula. Eu acredito, Rodolfo, assim, antes da escola, porque a preocupação com a educação é com o aluno. Né? A gente tem que. Eu acho que o grande problema está justamente isso, achar que a escola deve ser o principal ponto de partida. Né? Eu acredito que não. Acho que o ponto de partida é o aluno. Se o aluno, como o professor Roberto mesmo falou, está conseguindo desenvolver essas competências através das atividades propostas, é isso, é por aí. Né? Agora, é óbvio, né, eu acredito que também ocorra, que tem instituições, escolas que são resistentes, que tem problemas aí que não bate, né? Então, isso acontece. Sim, acontece. Mas eu acho que ser sempre o mesmo não rola. Principalmente hoje. Porque se for assim, o aluno vai simplesmente ignorar o seu conteúdo, a sua disciplina, e vai para a internet aprender. Aprender não. Olhar na internet o assunto. Se está correto ou não, não vai ter tanta... não vai ser questão para o aluno. Certo? Eu acho assim, não é o que a escola tem a ganhar, mas eu acho que é o que o aluno tem a perder, se não criar esses métodos. Né? O que você acha, o professor? Assim, acho que a escola tem a ganhar de dois lados, né? Primeiro, no fator lúdico mesmo, né? Os alunos vão ver que aquela escola tem um diferencial, tem a diversão, porque você tem que se divertir, o jogo tem que se divertir. O mais interessante que eu vejo é o aluno estar aprendendo sem perceber que está aprendendo. Isso eu acho interessante. Exatamente. Entendeu? Ele está desenvolvendo competências que ele nem tá. Para ele é só um jogo. Para ele é só um jogo. Ele não tem maturidade, muitas vezes, para entender o ganho que ele está tendo. Ele está curtindo o lazer. E é muito bom você poder aprender se divertindo, né? Às vezes você vê um desenho, você aprender algo com esse desenho, que sem precisar, você não está estudando, você está aprendendo. Por exemplo, falar muito de revolução industrial, eu vou só mudar o ângulo da minha câmera aqui, só para te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não. Peraí, deixa eu mudar aqui. Acho que agora eu consigo, peraí. Aqui. Tá vendo aqui? Esse jogo aqui? Esse joguinho aqui, eu não aprendi ainda não, ele é novo. Esse aqui eu ganhei. Esse jogo, ele se passa na primeira Revolução Industrial. Tá? Então, esse jogo aqui, você cada um é um industrial. Como se pronuncia? Lancashire? Lancaster? Como é que se Lancashire. Tá. Lancashire. Então, isso. Esse jogo aqui, você, na verdade, você é um industrial que tem que
crescer e expandir a sua indústria. Então, as tecnologias desse jogo é da primeira revolução industrial. Tem um segundo jogo, que é o Birmingham, que já é na segunda revolução industrial. Já tem outras coisas que você pode trabalhar, outras tecnologias. Entendeu? Aqui acho que é só carvão. No outro já tem outras coisas. Então, assim, você vê, né? Quando que você vai ter um aprendizado? Porque uma coisa que eu aprendi de aluno que é o seguinte, você que é professor como eu, você sabe, o aluno, ele acha que a aula é chata. Se não é chato, não é aula. E tem esse paradoxo. Ele não entende que a aula pode ser divertida. Não. Ou é aula, ou é divertido. Por exemplo, você vai passar um filme. Ah, oba, hoje não é aula, hoje é filme. Você já ouviu muito isso. O filme é a aula. Então, às vezes, você dá um jogo, está tendo aula. Mas como que eu faço para não ter problema, Rogério? Para não fugir de conteúdo? Quando o jogo ele é mais complexo, eu marco um dia específico com alguns alunos. Quando é um jogo mais light, eu tenho 3 tempos com uma turma, por exemplo. Eu dou 2 tempos de aula, ou 1 tempo e meio, e o restante eu faço essa atividade. Quer dizer, eu não deixei de dar a minha atividade normal, quadro, piloto, e dentro da minha aula eu insiro essa área que ao mesmo tempo o aluno está se divertindo, tá descansando daquela aula maçante que ele está tendo às vezes, e ele está interagindo, ele está desenvolvendo outras coisas que não é conteúdo, só conteúdo puro. Então, para mim, eu vejo que a escola tem a ganhar nos 2 aspectos. Entendeu? Ela se torna menos maçante e ela ganha na questão da simpatia dos próprios alunos e dos pais, né? No início, era complicado porque os pais e alguns gestores achavam que eu não estava dando aula. Eu estava enrolando, dando jogo. Eu entendo que às vezes isso pode, algumas situações, eu não sei, não é o meu caso, pode acontecer. Né? Eu não posso trocar a aula pelo jogo. Tem que haver tem que intercalar. Eu já fiz um trabalho uma vez com uma turma de 3º ano, em que eles tiveram que criar um jogo. Eles criaram um jogo. Tiveram 6 meses, prova final, criar um jogo. Eles criaram um jogo deles lá, muito, muito interessante. Gostei bastante, depois eu mostro um dia. E numa outra situação, numa outra turma de 3º ano, eles tiveram que ensinar para uma outra turma de 2º ano alguns jogos. Eles aprenderam os jogos, deixei na mão deles e eles ensinaram. Então, quer dizer, olha aí quantas competências que eu estou tendo. Eles tiveram que aprender as regras e saber como ensinar. Eles tiveram que ter uma didática, que é um alto nível, né, do ensino que só quem é professor mesmo que tem um dom que tem. Tem muita gente que dá aula, mas não tem a didática. Não é? Então, quer dizer, o aluno teve que ter didática para ensinar para outro aluno. Então, isso é um alto nível de conhecimento. Se ele consegue ensinar, ele aprende mais fácil. Se ele está ensinando, é porque ele aprendeu. Ele aprendeu tanto que está ensinando. Então, isso eu acho que você desenvolve no aluno um tipo de raciocínio que lá na frente vai ajudar muito ele na desenvoltura dele. Entendeu? Sim. Só reforçando, né, uma questão que você pontuou aí, a ideia do... O aluno já vai para a escola visualizando e imaginando aquela aula chata, aquela aula maçante, aquela aula decoreba, né? Aquela questão assim. Só que também nós temos que pontuar também a resistência de alguns professores. Sim. Né? Porque, assim, num projeto tão bacana como esse, e assim, até o Rodolfo falou que hoje em dia é inadmissível uma escola ainda ser, digamos assim, tradicional, né, na questão do ensino. Existe, filho. Existe muito, muito, muito ainda. Tá? A resistência é muito grande. Certo? Justamente porque até mesmo dentro do sistema educacional, ainda existem pessoas que acreditam que isso não é ensino. Através de um jogo, você não pode ter adquirir algum conhecimento. Certo? Então, assim,
estão, felizmente, enganados, porque, como o professor Roberto mesmo falou, você adquire isso. O aluno está desenvolvendo a capacidade motora, a capacidade mental, cognitiva, a compreensão, curto e a longo prazo. Está trabalhando linguagens, né? Está trabalhando lógicas, né? Daí a matemática também. Então, esses jogos colaboram justamente com isso. E a escola, quando eu falo assim, que antes o aluno, depois a escola, porque a escola é a longo prazo. O reconhecimento da escola também ganha, mas quem está em sala de aula ali, diretamente, é o professor com o aluno. Né? Então, o professor tem essa não capacidade, mas esse direcionamento para esse foco, né? que esses jogos contribuem para o desenvolvimento do aluno, para o desenvolvimento das competências e habilidades do aluno. Isso aí é o que vale uma proposta como essa, né? Aí o Rodolfo, né, como sempre, sai perguntando um monte de coisa. A gente não podia ter deixado o Rodolfo fazer pergunta. Mas vamos lá. O Rodolfo saiu fazendo pergunta aqui, eu vou fazer para você. Olha só, vou fazer o seguinte, antes de responder a pergunta do Rodolfo, uma hora, né? Deixa eu ver. Tá com 51 minutos. Já mais ou menos 50 minutos de live. Vou sair para voltar. Pode ser? Pode. Pessoal, olha só. Vou sair e estou voltando. Vem de novo com a gente, tá?